Se existe, então, esse livre-arbítrio, como você falou, né, esse poder de escolha que a gente pode e deve exercer, no seu ponto de vista, por que as pessoas sofrem? Porque não escolhem de uma maneira a não sofrer. Ou porque não escolhemos de uma maneira a não sofrer. Como eu disse, aí tem duas coisas. Primeiro, porque tem coisas que são aleatórias, são inevitáveis e não estão ao alcance dessa pessoa. Mas muitas vezes, outras, é porque nós, muitas pesquisas mostram, nós nem sequer sabemos o que vai nos trazer felicidade, né? Tem muitas as pesquisas, pesquisadores aí, neurocientistas que estudam isso. É incrível como quando as pessoas são questionadas sobre o que ela faria elas felizes, elas respondem um monte de coisa. Aí as pesquisas que depois veem o que realmente faz as pessoas felizes em cada grau é totalmente diferente do que as pessoas pensam que fariam elas felizes. Então nós nem sequer sabemos o que muitas vezes, né, nós vamos vivendo aí aos trancos e barrancos, vamos vivendo com esse conceito aí que a gente vai criando ao longo da vida, com toda a mídia que vai nos chegando, com todas as histórias, com toda a educação dentro de casa, com aquelas histórias infantis e com essa mídia que nos serve, filmes e tudo isso vai nos formando essa nossa consciência e a gente normalmente vai sendo direcionado, o natural é para ser direcionado para um lado que não é o lado real, né? Aí cabe a cada um conseguir sair fora, olhar um pouco mais alto e ver aonde que realmente está a direção que levaria ela a um patamar de felicidade maior, digamos, de satisfação maior, de vida mais plena, mais livre, digamos assim, porque a gente acaba muitas vezes a gente vê no dia a dia pessoas que a gente conhece ou que não conhece, mas que elas se auto-aprisionam num estilo de vida que acaba sendo uma prisão, né? E elas não vão ficar ali dentro daquela vida e se sentem confortáveis ali e ficam a vida inteira e cumprem a sua parte aqui biológica, né? Assim, vive e morre, mas um pouco acaba sendo uma vida medíocre para quem olha de fora, né? E quando eu falo isso, não estou falando que precisa ser dinheiro, ou, vou viajar porque eu tenho que ter isso e aquilo. Não, dentro da maneira de pensar, dentro de, né, um calabouço ali que a pessoa cria e se auto-aprisiona, mas na maioria das vezes são conceitos que não, imutáveis, acho que tudo aquilo que ela pensa que é certo, que na verdade aquilo ali foi vendido por toda uma história, por tudo que ela vivenciou quando era criança, que ela nem lembra, ela acha que aquilo ali é uma verdade absoluta, porque eu sou assim, eu penso assim, e acaba ficando preso naquilo, né, ao longo da vida. Falando em infância, quando que você se sentia alegre na infância, na sua infância? Puxa vida, essa é fácil. Até pouco difícil, porque eu acho que fui uma criança muito privilegiada, então eu fui uma criança assim, que tive uma infância realmente incrível, e boa parte disso é por causa da Itaara, aqui, onde eu moro agora. Depois que eu voltei de São Paulo, fiz questão de morar em Itaara, aqui, e não em Santa Maria. Itaara é uma cidade bem pequenininha, para quem não sabe, cercada de morros e de riachos, de lagos, e com 5 mil habitantes, mais ou menos. E aqui, Santa Maria, uma cidade maior aqui do centro do estado, com 300 mil habitantes, com universidade e tudo mais. Mas eu sempre vivi durante a semana em Santa Maria, e final de semana, como meu avô era daqui, e o meu pai gostava muito de vir para aqui, então toda sexta-feira de tardezinha, quando acabava a aula, quando meu pai e minha mãe terminavam o trabalho, a gente vinha, passava todo final de semana aqui em Itaara, e depois voltávamos no domingo de tardezinha. Então, digamos que o que mais
tudo que estava inerente aqui a Itaara, para mim, é felicidade absurda, porque era ir na natureza, era andar no meio do mato, colher pinhão, era andar de bicicleta, me arrebentar de vez em quando, mas era ir para o balneário, quando era verão. Tudo é incrível. Eu tinha o meu círculo de amizade, digamos, de infância era muito mais aqui. Lá na cidade tinha pessoal do colégio, pessoal da rua, que também eram muito bons. Eu tenho boas lembranças de tudo praticamente na minha infância. Não tem coisas. Por isso que eu digo que fui muito privilegiado, assim. Me sinto, né, privilegiado. E o que te deixa triste Hoje, o hoje? que me deixa triste, olha, Lara, eu não tenho muito do que reclamar da minha. Muito pelo contrário, eu acho que eu tive uma infância privilegiada, eu acho que eu continuo tendo uma vida extremamente privilegiada, com o círculo de amizades que eu tenho, com todas as pessoas que me cercam, no relacionamento. Então, hoje, assim, eu digo que, por incrível que pareça, isso alguns anos atrás eu acharia que impossível de eu falar, assim, mas hoje, quando eu fico vendo, quando eu ouço, por exemplo, algum podcast sobre geopolítica mundial, eu fico triste com uma situação que acontece em vários locais. Às vezes no Brasil tem vários pontos negativos, mas em alguns lugares muito piores do que nós. E eu vejo milhares, milhões de pessoas assim vivendo em situações extremas e não precisaria, né? Não, por questões de interesse mal pensados, de interesses econômicos de nações, ou mesmo às vezes regionais, mas enfim, isso me deixa muito triste, né? Assim, a falta de possibilidade que alguns locais, dentro daquela liberdade que nós falamos que as pessoas têm para se desenvolverem, tem alguns locais que o nível, a possibilidade disso é tão pequena, tão aprisionante, assim, que, não sei se existe a palavra aprisionante, que é tão pequena assim que a pessoa tem que ser um gênio para conseguir escapar daquilo ali, mas digamos que 90% vão acabar vivendo aquela vida bastante sofrida e sem possibilidades assim, sem possibilidade nem mesmo de saber o que está acontecendo no resto do mundo, sobre saber sobre tudo o estado em que a humanidade está hoje, né? As pessoas não têm nem como saber isso muitas vezes em alguns locais. É interessante isso, porque a gente aprende por referência, né, Mauro? A gente tem na questão da comparação, né? E se a pessoa não tem como comparar o que ela está vivendo naquela situação, tamanha restrição com quem tem privilégios ou quem não está naquela restrição, não tem como nem se situar, né? A percepção é muito diferente, né? Você não tem conceito de outros modos de vida, de outras experiências, fica mais limitado ainda em você sair daqui, porque se você tem essa informação, você fala, eu quero sair daqui para alcançar aquilo, né? Fica Sim, sim, mais limitado ainda, quando é se tira verdade. até a informação, né? Exatamente, exatamente. É bem por aí. E quando que você se irrita, fica com raiva? Que situação que te deixa irritado, com raiva? Ah, não tenho tido esse tipo de situação há algum tempo, Clara, mas eu acho que aquelas questões, aquelas picuinhas da vida que nos deixam com raiva, eu acho que não tem nada que me deixe mais raiva do que uma mentira maliciosa, né? Que infelizmente comigo aconteceu muito poucas vezes assim, na vida, mas aquela mentira que as pessoas gostam de criar aquelas invenções assim com objetivos de prejudicar os outros ou só de difamar, isso me deixa essa distorção da realidade assim
ah, para prejudicar os outros por inveja ou por questões de interesse, seja qual for, isso me incomoda bastante. Isso é uma coisa que me faz sair do sério. Falta de honestidade, digamos assim. E com tantos privilégios que você se sente, com tanta satisfação a qual você já sente que vive, você ainda tem sonhos, outros sonhos? Se sim, qual que é o seu Uhum. maior sonho a ser É, concretizado? milhares, Lara, porque eu me sinto privilegiado, como eu disse, não é em questão econômica, muito pelo contrário, há uns anos atrás eu tinha uma empresa média, não era tão grande, mas ela foi fechada 6 anos atrás e eu fiquei numa situação econômica de estaca zero, né? Aos 50 anos, praticamente ali, eu voltei a zero, mas mesmo assim me sinto privilegiado porque isso me deu a opção de outras coisas, né? Eu tinha uma atividade muito intensa e uma carga de responsabilidade absurda, com 40 funcionários. No momento que isso tudo deixou de existir, eu pensei, bom, beleza, poderia ter investido, continuado, imediatamente procurado um trabalho na minha área, voltado para a minha área de engenharia, porque eu tinha me afastado há um bom tempo, mas, ou na área administrativa, ou várias outras, ou, enfim, mas eu não quis nada disso, eu falei, não, eu quero, eu já vinha numa vibe, digamos, daí, de simple life, minimalismo, aí eu aproveitei para me aprofundar nisso, digamos assim, o que eu realmente preciso para viver bem. E pela primeira vez eu tive tempo de sobra em toda a minha vida. Né? Fazia muito tempo que eu não lia um livro, lia muito pouco, porque era tão intenso durante o dia minha atividade intelectual e que chegava de noite eu não tinha vontade nem capacidade, talvez, de continuar pensando. Então, eu tirei esse tempo para aproveitei isso para desenvolver várias habilidades novas. Estudei alguns softwares e comecei a ler, né? Ler bastante, coisa que antes eu não fazia, né? E estudar coisas mais aleatórias possíveis, digamos. Então, por isso que eu digo, me sinto privilegiado, porque eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes e de ir direcionando, digamos assim, minha vida dentro dos percalços que eu não tive como direcionar. Mas, como eu digo, eu acho que a pessoa tem que aprender a ter noção de como trabalhar dentro das restrições que são impostas pela natureza, por questões sociais, por tudo mais, né? Então, agora, eu estou, nesse momento, voltando à pergunta, né? Quais são? Puxa vida, tem tantos lá, não dá para falar, mas vai ficar aí uma incógnita, mas eu estou com um plano bem ousado para daqui uns anos mudar, fazer coisas bem diferentes. Mas o cerne de tudo isso hoje desde que eu fechei a empresa, me tornar, digamos assim, que eu tenho uma fonte de renda nômade, digital, que eu não preciso estar fixo em nenhum local para poder me sustentar. Esse é o meu foco. Então, por isso que eu comecei do zero, alguns anos atrás, e estou trabalhando em várias hipóteses, já trabalhei em algumas, descartei outras, e estou indo para esse lado. Esse, digamos, como eu digo para os meus amigos, o meu, às vezes eu brincava, né, que quando eu tinha muita coisa na firma e coisas físicas, e eu fui me desfazendo, fui dando, e às vezes os amigos, mas o sofá lá tu vai usar? Não, pode levar. Daí eu falava assim, não, o meu objetivo, na verdade, o meu sonho é que tudo o que eu tenho caiba dentro dessa mala, que mostraram uma malinha que eu tenho, né? Esse é o meu sonho, né? O resto está aqui. E
Até tem um caso que agora me lembrei engraçado. Uma vez eu tinha um sofá branco, e nessa época, que daí eu fiquei sem casa, fiquei sem ter, às vezes, até um tempo sem onde morar, tive que me virar nos 30. E aí uma amiga minha queria um sofazinho branco, mas eu achava que eu ia precisar no futuro, né? Eu tinha um plano para ele. Ela, não, mas tu não disse que tu quer que tudo caiba dentro dessa mala, esse sofá não vai caber, pode dar para mim. Eu disse no meio de uma festa, ela disse, eu falei, tá, tu ganhou essa, pode levar hoje mesmo, porque não tem mais argumento. Boa, hein? Essa foi muito boa. Ai, ai, ai. Ô, Mauro, se quiser pegar uma água, um mate, qualquer coisa para hidratar a garganta, ou Sério? ficar bebendo enquanto você estiver também, você Agora, fica à vontade. já que tu falou, que tu me deu essa liberdade, Lara, Não, isso é desde o com... eu vi tu com essa caneca vermelha bonita aí e fiquei com um pouquinho de inveja, que eu tava com a Não, garganta seca. eu esqueci de falar isso no começo. Eu sei que esse é o horário do É, mate de manhã, fica à vontade. beleza. Agora uma pergunta interessante que quero te fazer aqui, Mauro. Se você tivesse um microfone na mão e diante de você estivessem sentados numa plateia todos os políticos desse país, Brasil, o que você diria a eles? Lara, eu acho que essa resposta vai ser um pouco decepcionante, Lara, porque eu acho que eu viraria as costas e sairia em silêncio, porque eu acho que o que pode mudar é toda uma... Nada vai mudar de uma hora para outra, né? Eu acho que quando nós chegarmos num nível que nem alguns países aí lá na Escandinávia, por exemplo, onde uma pessoa, primeiro, para ser político, tem que ser intelectualmente bem, administrativamente, tem que ser bem qualificado. Segundo, ele não vai dar um salto gigantesco na sua condição financeira. Ele vai ganhar, vai pegar o metrô, como todo mundo, vai ir lá e vai trabalhar realmente para os outros, vai estar se sacrificando, digamos assim. Aí vai ser o verdadeiro político. Ele tá largando ali uma condição de professor universitário, seja o que for, vai estar trabalhando lá como administrador público, quer dizer, ele está funcionário de todo mundo, ganhando a mesma coisa que ele ganhava antes, bom, eu acho que quando nós chegar, o nosso país vai demorar muito para chegar nisso, mas a gente está, todo mundo está evoluindo aos poucos, né? Pelo menos a maioria das democracias, né, estão caminhando lentamente para isso aí, mais transparência, e aí começa a tirar as fontes, aos poucos tu tem que ir tirando as fontes da onde sai o dinheiro corrupto, até chegar num ponto, vai demorar muito, onde nós vamos ter administradores trabalhando para nós, né? E isso é o que eu sonho para político, mas não adianta falar nada para um político agora, nada, na minha opinião, simplesmente não vai fazer diferença. Interessante que geralmente é comum a gente ver para qualquer cargo administrativo de um nível mais elevado dentro de qualquer empresa precisa de qualificação geralmente, né? E para um cargo desse nível, para administrar tanta gente, né? Tantas coisas que envolvem tantas pessoas, não é necessário, né? Um cargo político não precisa de qualificação. Exato, exato. E é, é complicado, né? Não, é um processo lento. Eu acho que tem que ir caminhando, tem que todas essas iniciativas que existem ao redor aí de tornar a política mais transparente, mais honesta, são importantíssimas, todas elas, mas é um processo que não é assim, é um sonho achar que de uma hora para outra nós vamos ter, né? Os políticos, eles, em países principalmente em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles entram, ninguém entra para a política para ajudar, é para ajudar a si mesmo e a sua família, entende? Então, não adianta, enquanto isso for um trampolim social absurdo, e tu só precisa ter um dom, né, de ter aquela inteligência emocional para manipular os outros, né?
porque, como dizia Nietzsche, né, o político só tem dois tipos de pessoa para os políticos, né? Eu acho essa frase genial. São os inimigos e as ferramentas. As únicas duas pessoas que existem para os políticos. Isso Nietzsche disse lá atrás, né? Porque todo o resto é para manipular, né? Você acha que ele está fazendo por ti? Não. Ou tu é uma ferramenta, ou tu é um inimigo que precisa ter, que ele precisa ter como inimigo até para usar isso na própria política. Ou político, né? Então, a gente pode Sim. ser ferramenta, inimigo ou político. Isso. Ou o próprio. Você tem alguma definição de amor? Não, Lara, eu não tenho uma definição, até porque eu não sou artista para, né, tantos artistas ao longo da história e poetas já definiram amor, mas o que eu acho, assim, na minha visão um pouco mais, digamos, mais fria do mundo, é que o amor é uma coisa, é um sentimento base para o ser humano, porém, ele muitas vezes é super estimado e fantasiado. Então, ao chegar ao ponto que as pessoas, quando falam em amor, pensam naquela coisa, naquelas comédias românticas, que tem que ser aquele troço. E muitas vezes o amor não é tanto, não é aquela coisa de Hollywood. Não é, o amor é um sentimento que tu tem que ir alimentando que é a base das nossas inter-relações, né? É difícil um amor verdadeiro, seja por amigos, por cônjuge ou seja por quem for, né? Isso aí eu acho que tem que ser trabalhado, né? As pessoas acho que confundem muito, inclusive amor. Isso é um pouco não romântico, mas o amor sempre vai trazer nessa relação interpessoal sempre vai existir um interesse, né? Numa amizade existe interesse, claro, no fundo existe. Tu tem amor, tu adora aquela pessoa, mas existe uma relação, né, ganha-ganha nessa questão do amor. Então, eu acho que o amor é uma coisa que a gente deve levar em conta mais de uma maneira mais perto de nós e não tão longe, aquela